Deus escolhe uma outra pessoa e Deus ele coloca o companheiro Arão para estar ali auxiliando, para estar ali o ajudando nessa missão. Só que não é uma missão fácil, é uma missão complicada, é uma missão que poucos conseguem fazer. E ele foi um desses poucos que pegou essa responsabilidade e conseguiu fazer ela até o final. Conseguiu pegar esse cargo, essa missão, e conseguiu ir adiante com ela. Só que no começo ele achou até que poderia ser mais fácil. E quando ele chega diante de Faraó e fala, e quando Faraó diz que não ia libertar, que quem era esse Deus que ele não conhecia, ele vai dizer que é o Eu Sou, ele vai dizer que é o Deus dos Hebreus, ele vai dizer que é o Deus dos exércitos, que é o Deus dos pais dele. Oh, e Faraó vai meu dizer, Deus. Eu não conheço. Aleluia. Então Moisés, ele volta para Deus, volta com a sua mente turbada, volta com seus pensamentos divididos. Porque a divisão é um divisor de águas, aonde paira a incerteza. E quando você não tem certeza de algo sobre a tua vida, quando você não tem certeza daquilo que Deus tem sobre a tua vida, você paira na dúvida e você para na incerteza. Você já não está acreditando naquilo que o Senhor já falou que ia fazer. Porque o Senhor não deixa ninguém enganado. Deus disse para Moisés, ele não vai ouvir. Mas a pergunta é, por que Deus fala para Moisés ir falar se Deus já sabia que o Faraó não ia o ouvir? É como se Moisés está dizendo, o Senhor está me fazendo de bobo, o Senhor está dizendo para me ir no lugar, para falar que o Senhor vai libertar, e o Senhor já sabe que Faraó não vai deixar ir? Jesus, aleluia, meu Deus. É um contradito. Aleluia. Por que o Senhor? No capítulo 10, versículo 11, versículo 1, ele diz: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que haja sinais e maravilha no teu meio. Eu vou repetir de novo. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que haja milagre em sinais no meio do meu povo. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? O que eu faço agora tu não entende, mas quando acontecer tu irá entender, tu irá compreender os meus desígnios. A Bíblia diz que Deus ele revela os teus segredos aos teus servos, aos teus profetas, que ele não fará coisa alguma sem antes o revelar. Então Deus ele entrega uma missão a Moisés. E qual era a missão? Fala para Faraó. Ele não disse que Faraó ia ouvir. Ele disse que era para ele falar. Sabe o que acontece no nosso meio? Que Deus fala uma coisa para nós e nós entendemos outra. Deus fala para nós, vai lá e pregue. Você já está imaginando que ele vai chegar lá, vai aceitar Jesus, vai mudar de vida. Deus nunca disse isso. Ele disse, vai lá e fala. Quem vai fazer sou eu. Quem vai mudar sou eu. Quem vai estabelecer sou eu. Como mesmo diz o profeta, o servo do Senhor, o diácono Alencar, ele diz bem assim, que Deus ia usar Jeremias para derrubar. Ele ia usar Jeremias para plantar. Ele ia usar Jeremias para destruir. Foi isso que aconteceu. Destruir os altares. Ele ali profetizou contra a imoralidade. Ele diz, vai acabar esse negócio que vocês estão achando que Deus não está vendo. Vai acabar. Ele diz lá no capítulo 14, ai dos maus pastores que pastoreiam de qualquer maneira. Eu não queria estar em vossas peles,
Ele está dizendo, eu vou destruir, eu vou acabar com esse negócio que vocês acham que pode continuar. Deus nunca pediu sacrifício humano e vocês têm oferecido sacrifício de criança a Deus Moleque. Deus está falando com Jeremias, Jeremias, eu vou te usar para destruir esses paradigmas, eu vou te usar para derribar isso, mas não só derribar, eu também vou te usar para plantar algo que vai acontecer no futuro, para plantar algo que vai ser novo, porque mesmo essa geração corrompida, eu acredito e eu creio que vai levantar os remanescentes, porque nem toda, aleluia, ali a caixa está podre, ainda existe uma Jesus, que dá para ser retirada, que ainda dá para ser aproveitada. Então Moisés, Deus lhes dá essa missão, Moisés. E Moisés, ele volta ao Senhor, como nós mesmos lemos, dizendo, Senhor, ele não ouviu não. E Deus falou com Moisés, eu endureci o coração dele. Aleluias, meu Deus. Mas vai lá pela manhã, que ele estará no beira do rio. Aleluia. Deus sabe o local, Deus sabe a hora, e Deus sabe o momento a qual ele tem que encontrar, mesmo quem é servo ou quem não é, mesmo quem está com o coração dolorido, mesmo quem está com o coração, aleluia, endurecido, mesmo quem está com o coração aquebrantado, Deus, ele sabe o momento, a hora marcado. Você talvez não sabe que Deus tinha marcado esse dia, esse momento para que o Senhor viesse falar com você, mas Deus, ele preparou tudo. Talvez quando olha no começo da viagem, no começo da caminhada, dizendo, faltou muita gente, não faltou ninguém, só veio aqueles que o Senhor permitiu que viessem. Não é porque faltou, não é porque não teve ânimo de ir, não, foi porque o Senhor marcou um encontro conosco e o Senhor escolheu a dedo. Deus, ele falou para Moisés, vai lá de manhã, que lá ele vai estar banhando e vai acontecer um milagre. Eu vou gerar uma profecia para você da parte do Senhor, e ele vai ver que eu sou o Senhor Deus dos Hebreus. Ele vai ver que existe um Deus que habita no meio de vós, porque Faraó era encobrido de deuses, era o Deus do sol, era o Deus da noite, era o Deus da fertilidade, era Deus para tudo eles tinham Deus. E isso me preocupa, porque nos dias atuais também para isso existe deuses dentro da igreja, existe deuses dentro das casas. Sal, pessoas usando sal grosso, colocando na porta, porque aqui o demônio não vai entrar. Rosas vermelhas, chave que estava escrito chave da vitória, botijinha de azeite. Qual é o significado? Isso vai fazer a mudança na sua vida? Eu aprendi em toda a minha caminhada que mudança é quando você muda de comportamento. Jesus, aleluia, meu Deus. O mesmo comportamento. Não importa se é a campanha de Daniel, a campanha de Naamã, a campanha, aleluia, de qualquer coisa que você vier fazer. Se não ter comportamento, não ter mudança de atitude, se você não levantar de manhã cedo e dizer, hoje eu quero ser uma nova pessoa, hoje eu que preciso amar mais, hoje eu preciso perdoar mais. Diz uma fala que diz assim, corajoso é aquele que está disposto a perdoar, porque aquele que está disposto a perdoar, ele já foi perdoado por Deus, mas aquele que não está disposto a perdoar, não está disposto a se renunciar, a se relacionar, ele não está disposto também de receber a bênção de Deus, porque muitos querem a bênção de Deus, mas não querem o abençoador. Eu vim aqui para pregar de um Deus que ele muda, um Deus que ele muda a situação, ele muda quadro, mas quando nós nos posicionamos para fazer, e eu quero falar algo a respeito da missão de Moisés.
Glória a Deus. Aleluia. Que ele foi escolhido por Deus. Maravilhoso e glorioso Deus. Uma frase que nós muito usamos, muitas das vezes. Se ele não quer ser usado, Deus usa outro. É, Jesus, aleluia, meu Deus. Será? Você é bolacha? Para não gostou daquela, eu troco por uma outra. É um automóvel, um carro. Não gostei desse carro, vou lá e troco na agência por outro. Ou é uma peça de roupa. Você acha que Deus trata com o ser humano desse jeito? Aí é uma peça de roupa, não gostei dela. Não gostei da cor dela. Quando eu vi na loja até parecia bonita. Só que eu ao vestir não gostei mais. Não quero mais. Meu Deus. Será que é assim que Jesus trata conosco? Eu não penso dessa maneira. Eu penso que Deus sim, Ele tem determinadas missões para cada um. Só que nós ao negligenciarmos aquilo que Deus deu, o reino de Deus tem perdido. O reino de Deus tem perdido, mas Deus, Ele conta com você. Deus, Ele não queria usar outro Moisés, era Moisés mesmo que Ele ia usar. E não importava a desculpa que Ele dava, não importava se Ele falava que era de língua pesada, Deus estava dizendo, eu quero usar você. Aí Ele chega com outra desculpa, o faraó não me ouviu, não importa, continue a falar porque eu quero usar você. Então entenda uma coisa, Deus, Ele quer te usar para fazer o ID dele, para fazer a missão que Ele te deu. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Quem disse que Deus vai te usar na pregação? Pode te usar no louvor, pode te usar na oração, pode te usar na intercessão, pode te usar para ser um abençoador. Mas de uma coisa eu sei, você não vai ser, aleluia, um imóvel que vai ficar na prateleira. Ele vai te usar de alguma maneira. De algum jeito Ele vai te usar, porque a obra é necessária, a obra é carente. Ele olhou para todo Israel e Ele viu Moisés. Ele poderia escolher qualquer um? Não, porque Deus não escolhe qualquer um. Ele seleciona aqueles que Ele vai escolher para uma obra determinada. Ele sabia que ele estava capaz, que essa missão que Deus colocou, e não é uma missão fácil, de libertar um povo que é obstinado de coração, é libertar um povo que é rebelde, é libertar um povo que está acostumado a comer chuchu, é libertar um povo que está acostumado a apanhar, é libertar um povo que está acostumado a ficar na opressão. E não é um povo que está acostumado a ter liberdade. E quando algo nos confronta, quando nós estamos no acomodismo, quando nós estamos acostumados em um jeito, em uma mania, ah, porque meu pai era desse jeito, não importa como era teu pai, não importa como era tua mãe, o importante é quem você vai ser, quem você quer se tornar. Será que você quer se tornar como seu pai ou como sua mãe? Eles são um espelho para você se tornar como eles? Ou você quer se tornar uma nova pessoa, lavado e remido pelo Jesus Cristo, uma nova criatura, um novo ser, alguém transformado pela palavra? Meu Deus, é forte, Jesus. Aleluia! E hoje eu estava conversando com meu pai, por isso que eu digo que essa mensagem, ela ardeu em meu coração. Porque ele estava me contando duas experiências que ele teve. Uma experiência que ele teve, dizer que quando o irmão dele morreu muito novo de moto. E dizer que 3 anos, Deus falava com ele, vou levar. E ele olhava e falava assim, besteira, menino novo, morreu com acho que 18 ou 19 anos. Morreu num acidente de moto. E eles moravam juntos na mesma casa. E diz ele que Deus diariamente falava com ele. Ele abria o guarda-roupa, diz ele que usava as mesmas vestimentas do irmão dele. Quando o irmão dele comprava, ele usava roupa. E assim sucessivamente. E Deus diariamente falando com ele. Eu vou levar. E ele, não, que voz é essa? Que essa coisa é da minha cabeça. Passou o tempo. Passou 3 anos, o irmão dele morreu. E ele diz que ele carrega isso até hoje. Aleluia! É uma dor que ele não sabe o que poderia acontecer
Ele, como que eu vou chegar para ele? Cheio de saúde, não fazia coisas erradas aos olhos humanos. Oh, glória, aleluia. E falar para ele que Deus vai levar ele. Eu falei com ele, mas Deus te explicou o que ele ia fazer? Ou ele só te pediu para você falar? Aleluia. Aleluia. É, Sabe qual é a Jesus, nossa aleluia, falha? meu Deus. Tentar entender Deus. Tentar nos colocar e dizer, não, eu quero ter o controle do controle de Deus. Porque Deus está falando com você, mas você quer controlar como que vai ser, da maneira que vai ser. Aleluia, meu Deus. Viver na dependência de Deus é difícil. Eu costumo dizer que é andar de olho fechado, sem saber se vai ter buraco, mas apenas acreditando que Ele está segurando na tua mão e Ele que te direciona para onde você vai, qual decisão que você vai tomar. É difícil, mas é necessário. E ele me falou que Deus usou uma irmã lá para falar com ele acerca de um primo meu, que falou que está se relacionando com tráfico, e na hora de dizer ele que o nome veio. Só que diz ele, já falei tanto com ele, nunca ouviu, eu não vou falar não. Eu falei, você sabe que se ele descer a sepultura, você é culpado. Ele, eu não, ele está fazendo aquilo que ele quer. Eu falei assim, mas o Senhor, ele te avisou. Oh, glória. Ele te alertou. É, Jesus, aleluia. Então é obrigação, não como ser humano, mas como servo, alertar. É, Senhor, Tiago vai aleluia, dizer meu que se Deus. seu irmão estiver em pecado, e se você conseguir fazer que ele molda a rota, o caminho dele, oh meu Deus, pecados serão perdoados. Oh, aleluia, meu Deus. Você entende isso? Você entende o que o Senhor está querendo falar conosco nessa tarde? É, Jesus, aleluia. Então, às vezes, Deus ele fala conosco para fazer algo. E nós não fazemos. Porque queremos controlar a vontade de Deus. Não, Senhor, eu não vou fazer porque Ele é duro. Eu não vou fazer porque Ele não vai ouvir. Deus nunca disse que era para você fazer se Ele vai ouvir ou deixar de ouvir. Deus falou que é para você fazer. Independente, fale, proclame. Porque quando chega na igreja, fala que Deus, você tem que ser usado, você tem que fazer. Mas na hora que chega a sua vez, você dá retaguarda. Na hora que chega a tua vez, você não quer fazer. Eu falo isso de experiência própria. Glória a Deus. Experiência minha. Glória, aleluia. Eu com meu pai, antes dele se converter, foi isso que aconteceu. Eu tinha me convertido, Deus já me usava em visões, em revelações. E Deus me despertou uma vez, eu via ele dentro de um caixão. Eu não tinha o número dele porque nós não tínhamos contato, porque ele tinha se separado da minha mãe, se divorciado, morando em outra casa, e nós não tínhamos mais contato. E eu mandei mensagem pelo Face dele, há uns 7, 8 anos atrás. E ele falou assim, até parece, logo você? Ele falou assim, Deus me protege. Meu Deus. Eu, amém. Tive na segunda noite a mesma visão. Só que eu via uma espada na terra. Aleluia. E eu retornei para ele de novo, falei com ele. E ele não me disse nada nessa segunda vez. E na terceira vez, e eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou falar não, pai. Ele não quer me ouvir. Se ele vai descer a sepultura, o problema é dele. Eu já falei uma vez, já falei duas. E o Senhor ainda bradava em mim. Fala, meu filho. E eu falei, Senhor, é a última vez, hein? Eu vou falar a última vez. Quando eu consegui o contato dele, liguei para ele. Por curiosidade. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em agir de Deus. E ele falou, meu filho, eu sou todos ouvidos. Aleluia, meu Deus. Aí eu falei assim, ó, vi a sepultura aberta assim, e ela se fechava, e Deus falou que era a última vez. Ele, eu acredito, meu filho. Eu também vim numa igreja aqui, na Deus e Amor, e eles também falaram a mesma coisa. É, Jesus maravilhoso, aleluia. Acabei de chegar do culto agora.
Que eu liguei para ele, foi depois do culto, ele, acabei de chegar do culto, hoje eu retornei para Jesus. Aleluia, E meu hoje, Deus. pela misericórdia do Senhor, ele é presbítero lá em Barcelona. Glória a Já Deus, preguei na aleluia. igreja dele. Deus, ele é fiel. Mas, pastor Ed, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo da consequência de não dizer. Da consequência de não fazer. E se ele descesse à sepultura sem eu falar? A minha mãe também desceu à sepultura, Deus me avisou 6 meses antes do acidente. E eu falei com ela, tu vai ficar de cadeira de roda. E se Deus não tiver misericórdia, tu vai descer à sepultura. Porque Deus me mostrou, se arrependa, se converta. Passou alguns meses, aconteceu o acidente, foi de cadeira de roda. Ficou 2 anos na cama. E eu brincava com ela. Eu falei assim, você poderia ter vindo de um outro jeito. E 2 dias antes de ela descer à sepultura, foi o último dia que eu vi ela. Aí ela falou assim, Deus é bom, né? Eu falei, é maravilhoso. E hoje, quer aceitar Jesus? Ela, sim, eu quero aceitar. Aleluia, Isso foi meu no domingo Deus. de tarde, que ela estava no churrasco lá em casa, levei ela até em cima no colo, que ela é cadeirante, coloquei ela na cama. Na terça-feira eu estava no serviço, veio a notícia. E meu primo usou essas palavras. Wellington, como que você tá? Eu falei, tô almoçando. Ele, tá sentado? Eu falei, tô. Ele, Jesus arrebatou a sua mãe. Eu falei, como assim? Não entendi, no meio, no momento. Ele, pelo jeito Jesus levou sua mãe. Ela tá dura, não tá se movendo, respiração dela, o SAMU tá para chegar. Wellington, você tem tristeza? Nenhuma. Eu tenho apenas uma certeza. Eu não me arrependo de nada. Eu não arrependo das palavras que foi falado para ela. Eu não arrependo do momento que estive com ela, quando podia, levava para a igreja. Eu não arrependo. E eu tenho uma gratificação pela parte de Deus. Eu falava, Senhor, Aleluia, Jesus. salva a alma. O corpo eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas salve a alma. Então eu tenho essa certeza de salvação. Então isso é gratificante. Então o conselho que eu dou para a igreja, e tomo ele também comigo. Aquilo que Deus mandar você fazer, se é para abençoar a obra, abençoa sem pesar o coração. Se é para fazer alguma coisa, Deus te levantou e te impulsionou para orar por alguém, vai lá e ora. Você não sabe a situação, aleluia, mas meu talvez Deus. ele está precisando muito de uma oração. Ele está precisando muito de alguém, um canal de bênção. Então faça. Porque quando você fazer, Deus ele vai se mover por você. Ele vai usar de misericórdia com você. Ele vai usar benignamente. As pessoas falam, faz para Deus te abençoar. Ele já é abençoador por excelência. Deus ele não muda aquilo que ele é. Ele já é. É você que tem que se tornar aquilo que ele quer que você seja. Aleluia. Então nessa tarde, mude de comportamento, mude de postura e faz aquilo que o Senhor mandar você fazer. Eu agradeço com a rica oportunidade. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.